Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo esse vídeo. Como é que vão indo por aí? Ó, hoje decidi gravar um vídeo um pouco diferente aqui nesse estilo, né? Comentando um pouquinho... Bom, talvez não diferente, né? Porque, de certa forma, tenho começado aqui com essa crítica literária e a coisa... Espero, assim, que haja uma desenvoltura aí por parte desse público que tá acompanhando esses vídeos, né? E... eu queria tratar um pouquinho aquela questão da crítica literária de novo, e mais especificamente do porquê Cargas d'Água eu tenho assim lido alguns contos e alguns romances e alguns poemas aí que datam de tempos antes de Cristo. Muita gente vai ficar um pouco surpresa com esse tipo de coisa, né? Mas sim, eu ainda leio clássicos da literatura hoje em dia. Tenho um objetivo um tanto quanto insano, né? De ler as coisas nesse catálogo aqui. Onde foi que eu deixei, Cristian? 501 grandes nomes da literatura, né? 501 escritores. Eu determinei alguns anos atrás que ia ler todos os livros desse catálogo aqui. E tô nessa briga pessoal, tentando fazer a coisa acontecer. Agora, qual é o meu propósito com isso, né? Por que Cargas d'Água alguém lê livros que foram escritos antes de Cristo? Porque Cargas d'Água, sabe, eu destruo tantos neurônios assim, né, como é quem diga, tentando entender um português tão arcaico. Porque cá entre nós. É uma leitura difícil. É uma coisa complicada de se fazer. Mas, no fim das contas, a resposta para essa pergunta, ela tem que ser dividida em algumas partes aí. Um questionamento que eu levantei com alguns alunos aí é... sempre quando você faz uma leitura de algo, ela é baseada no seu conhecimento enciclopédico de mundo. Algum tempo atrás aqui fiz uma análise daquele conto da Chapeuzinho Vermelho, foi uma coisa assim bastante superficial, né? Mas a leitura que um crítico literário faz, ela é muito além daquela leitura rasa que a grande maioria das pessoas está acostumada a fazer. Você lê uma história, decodifica a coisa. Eu, na minha leitura, assim, enquanto crítico literário, enquanto uma pessoa que está assim, acostumada a ver esse tipo de coisa nas entrelinhas, né? Vou observar elementos assim sociológicos, vou observar questões antropológicas, vou observar questões teológicas, além de toda aquela questão da estilística, da questão do narrador e de outras coisas assim que são assim do texto estrito sensu. Agora, avançando um pouquinho mais nessa reflexão aqui, vamos pensar um pouquinho do porquê ler um conto, né? Eu acho que é muito engraçado. Minha esposa tem testemunhado isso aqui. Esse material que eu tenho lido, a cada página eu tenho que acessar o dicionário aí 3, 4 vezes, porque são palavras que eu nunca vi na vida. Vamos pegar um exemplo aqui de uma que eu vi. Aliás, foi essa palavra que eu me deparei, que eu achei super peculiar, né? Foi brasicândido. Essa palavra eu nunca tinha visto na minha vida, né? Brasicândido. Eu fiquei pensando, mas que cargas d'água é isso? Mas eu pensei comigo mesmo, brace de braço, cândido de branco, puro, alguma coisa imaculada, talvez de braços brancos, né? Descobri que eu tinha razão. E a leitura foi acontecendo desse poema, assim, bastante complexo, né, de se interpretar. E no fim das contas acontece isso, né? Eu aumentei minha referência. Toda leitura que um ser humano faz do mundo é baseada naquele conhecimento prévio que ele tem de alguma coisa. Isso é uma coisa necessária para que o conhecimento se desenvolva. Não é como se nós começássemos a ler alguma coisa e captássemos aquilo do zero. Não. Existe necessidade de você ler alguma coisa, de você acumular conhecimento, e essa crosta dura que você cria, né? Todo esse invólucro que você tem cultural vai te ajudar a interpretar as coisas desse mundo, né? Então seria esse o primeiro ponto assim do porquê ler grandes clássicos da literatura. Quando você lê clássicos da literatura, você saboreia aí, vamos dizer, outros hemisférios culturais, outras regiões assim, que envolvem conhecimentos distintos. Isso aumenta o seu repertório cultural, isso aumenta seu vocabulário, isso aumenta sua flexibilidade mental, isso aumenta suas referências históricas, geográficas, artísticas. Consequentemente, quanto mais você expande seu universo cultural,
menos espaço vocês têm para bons e velhos preconceitos, aliás, maus e velhos preconceitos que acontecem por aí afora no mundo. Quanto mais espaço vocês têm para isso, menos espaço vamos ter para xenofobia, para homofobia, menos espaço vamos ter para intolerância, porque você vai ter aí uma dimensão do quão grande é a sua própria ignorância, do quão grande é a própria... do quão grande é a literatura universal e de quantas coisas aí você tem para explorar, para poder conhecer e desbravar. Enfim, eu poderia enumerar vários pontos positivos aí do porquê ler esse material literário, do porquê avançar com essas leituras do material clássico, e esse vídeo aqui acabar ficando, assim, exorbitantemente longo, então não vou fazer isso. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, finalizando essa reflexão com vocês, dizendo sempre que é isso. Quando vocês leem um material clássico, quando vocês leem um poema homérico, quando vocês leem as tragédias de Horácio e aquelas coisas antigas lá, na época da literatura latínica, de Roma, vocês aumentam a sua carga cultural. Vocês aumentam a sua leitura, sua vida fica mais fácil e você consegue beneficiar outras pessoas. E a minha proposta como professor, assim, esse tempo todo dando aula por essa escola era fazer com que a leitura dos meus alunos deixe de ser rasa, para que elas sejam, assim, mais profundas, né? Leituras mais profundas, que eles tenham uma compreensão mais profunda daquele texto que leem, e deixar a vida das pessoas, esse país e tudo mais rico. Bom, por hoje basta, e até a próxima.